Olá, hoje nós vamos conversar com a parte da equipe do episódio Além da Fronteira, que é um pessoal que está representando a cidade de Pelotas nesse processo de documentários e ficções, né, do Fronteiriços. E eu estou aqui com o Alexandre Matos Meireles, que é o diretor e co-roteirista, e que também faz uma ponta de ator no filme, né? É como se fosse o nosso querido diretor, como é que se chamava? O Hitchcock, que sempre gostava de aparecer dentro dos filmes dele, né? A Adri Silva, que também é co-roteirista, o Wilton Oliveira, que é o ator do episódio Além da Fronteira, e a Cíntia Lang, que é professora da UFPEL, né, e também ela participou como assistente de direção e montadora do Além da Fronteira. Antes de começar essa nossa charla, esse nosso bate-papo, eu vou passar algumas cenas do Além da Fronteira para vocês acompanharem. Depois a gente conversa. Tá te esquecendo de nada não, Edmilson? Eu acerto com a senhora no final do dia. Tá meio desanimado, cara? Vai uma gelada? Ah, não devia. Tô procurando emprego. Eu tenho um trampo bem legal pra ti. Onde é que tu tava até essa hora? É meu primo, Jonas, aquele lá do Uruguai. Tá precisando de homem lá. Incapaz que eu vou me socar sei lá onde. Disse que a gente não ia se mudar mais. Não quero ir embora daqui. Tenho a dizer também. Sim, espere o dia amanhecer. Pois então, só para dar um gostinho para o pessoal saber do que se trata, quem tiver vontade vai assistir o filme, quem já assistiu pode, né, acompanhar a gente nas redes sociais, que a qualquer hora vai estar sendo projetado novamente, né, uma nova sessão. Então vamos começar com o Alexandre e com a Adri, o bate-papo é... Alexandre e Adri, vocês fiquem à vontade para falar sobre a construção do roteiro, como é que se deu? Eu percebi assim que vocês têm uma linguagem diferente dos demais episódios. Eu até demorei um pouquinho para entender bem, e a cada vez que eu vejo, que eu assisto, eu gosto mais do filme, né? Quem começa? Alexandre? Pode ser, pode ser. Pois é, Além da Fronteira, eu tive a felicidade, começando, de conhecer a Adri no coletivo que eu faço parte, que é o Macumba Lab. E depois a gente também fez um laboratório de narrativas negras da FLUP, no Rio de Janeiro, FLUP Rio de Janeiro, né? Ano passado foi uma edição online, e a gente acabou se conhecendo melhor. Assim que eu recebi o convite, cara, para dirigir, realizar um episódio de Pelotas, eu pensei exatamente nela para ser minha parceira, para escrever essa história. No que a gente foi muito feliz, né? A gente teve pouco tempo para desenvolver essa história. Eu tinha já alguma coisa em mente, mas precisava de ainda mais subsídios, mais, digamos, que esse bolo ficasse mais forte ainda, que a massa ficasse mais legal. E a Adri veio com muitas ideias legais, e foi interessante esse trabalho a quatro mãos, né? Essa criação, e também a felicidade que a gente teve da Adri, além de ser co-roteirista, ela também fez a preparação do elenco, né? Nos trouxe o Wilton também, que eu estava até comentando com a Renata, produtora executiva da Etapa Pelotas, e como foi importante o Wilton e a sensibilidade que ele deu para esse pai, né? E é isso, queria deixar que a Adri falasse um pouco também, porque ela está muito por dentro também dessa construção desses personagens e do roteiro também. É que a Adri ela é porto-alegrense e ela fez toda uma pesquisa, né, Adri, sobre Pelotas, região. Conta aí pra gente. Isso, para
poder integrar, né, o personagem, nós costurar a história para que ela ficasse dentro do projeto e que remetesse também ao objetivo que era a ligação entre as fronteiras. Qualquer trabalho que eu faço, que a gente faz, tem que ser pesquisado, né? Não pode falar, colocar um personagem num lugar e não saber como falo na região, quais são os costumes. Então, a nossa pesquisa ela foi um pouquinho mais pessoal, tipo, o modo de falar dos pelotenses, do pessoal da fronteira. Então, nós conversamos com um dos atores, mora, inclusive, no Uruguai, e ele nos contou algumas coisas, alguns trejeitos. O próprio Alexandre também, geralmente, me dizia, né, não se fala assim, em Porto Alegre vocês falam assim, mas aqui em Pelotas a gente tem um outro jeitinho. Então, o merece, por exemplo, né, o merece, para mim, era uma palavra normal, mas que eu não colocaria no dia a dia de Pelotas, né, o merece é uma frase, é uma palavra muito usada. Então, a gente fez isso. Muito bom. A gente deu muita sorte que o pessoal que foi se agregando para trabalhar com a gente, os atores, todos eles têm um pouco de conhecimento. Alguns moram em Pelotas, então não tive dificuldade com isso, eles ajudaram, inclusive. A menina que fez a personagem espanhola, a esposa do primo, né, de um dos personagens, ela também me disse como eles conversavam lá no Uruguai, algumas palavras que eles usavam no dia a dia, isso também ajudou. Então, foi uma coisa construída a muitas mãos, na verdade, né? Então, todo mundo conseguiu agregar alguma coisa e ajudar no trabalho. Isso foi muito legal. Como é que é? E o Hilton... Tu recebeste o roteiro e foi fácil, Hilton? Como é que foi? Então, na verdade, para ser sincero, no começo, eu não, nesse ano, né, em específico, eu tinha outros projetos, assim, eu não estava esperando atuar, né, voltar a atuar, porque fazia muito tempo que eu não atuava. E a Adri me falou sobre o teste e falou assim, o Ale quer ver teu material, né? E daí eu encaminhei meu material para o Ale. E como era um roteiro, né, que a Adri estava desenvolvendo também, eu me senti muito mais seguro, porque eu trabalho com a Adri há muito tempo. Então, quando eu recebi o roteiro, na primeira leitura eu já comecei a chorar, falei, meu Deus, que linda essa história, né? E aos poucos, depois que o Ale me falou que seria eu o ator que ia representar o Edmilson, eu fui desenvolvendo isso com a Adri, né? A gente conversou muito, assim, no começo, ela me deu todas as dicas de como fazer, e depois o Ale também entrou em contato comigo, e a gente começou a desenvolver isso juntos, né? E foi um processo muito bacana, assim, sabe? Primeiro por voltar a atuar, e segundo porque eu tô acostumado a ficar atrás das câmeras, né, como produtor ou como diretor, e voltar à frente das câmeras para mim foi algo incrível para mim nesse ano, e foi incrível trabalhar com essa equipe, enfim. E o espanhol, essa coisa assim, o Uruguai... Não, então, para quem trabalha com atuação, né, ter essa oportunidade de fazer esse intercâmbio cultural, né, foi incrível para mim, porque me acrescentou tanto como artista, como profissional, né, conhecer outros profissionais de outra cidade, para mim foi incrível, né, e aprender um pouquinho de espanhol, né, a gente estava lá com os atores lá que também são da região, né, então a gente aprendeu um pouquinho, né, da linguagem e da cultura deles também. Legal. Cíntia, me diz uma coisa, tu já trabalhaste com o Alexandre várias vezes, mas acho que mais como ator, né? E agora como diretor, como é que foi a coisa, assim? Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Não é sacanagem, Alexandre. Cíntia é tua amiga. Olá a todas e todos que estão nos ouvindo aí. Eu conheço essa figura, Alexandre Matos, há muitos anos, inclusive foi ele que me abriu muitas portas aqui na cidade de Pelotas, quando eu voltei, depois de morar um tempo em Porto Alegre, né? Eu sou natural de Pelotas, mas fui para Porto Alegre quando eu volto, então o Alexandre foi um grande, importante amigo para me abrir portas. Então, dá para se dizer que o Alexandre já estava aí caminhando no cinema antes da minha chegada, e inclusive na área cultural ele é uma lenda em Pelotas, então não é só como ator, não. Já teve na música, produção cultural, então, uma fera, muitos anos trabalha nisso. E aí a gente, desde cedo, trabalhou junto, foi uma parceria que se firmou, né, Alexandre? Desde sempre, que eu faço cinema, o Alexandre está junto.
ele antes de mim até. E aí, muito na área da produção, porque ele já tinha essa experiência de produção cultural, mas sempre com o olho lá na direção, sempre assim, querendo estar junto, opinando nos planos, nas decisões estéticas, e sempre também com essa potência interna do roteirista, né, que ele estava semeando há muito tempo também. E aí, alguns filmes, nossa, sim, ele também foi ator, como no Marco Valdo, que é um clássico já, mas assim, sempre também na coisa de fazer a coisa acontecer, né? E aí, muitas vezes, então, ele atua como diretor de produção, assistente de produção, produtor, e aí, quando chega, então, o convite, ele me convidou para ser assistente dele no Além da Fronteira. É muito legal, porque assistente de direção tem que ter o roteiro na cabeça, tem que ter, né? Porque tu tá ali, tu tem que coordenar tudo em termos de logística, agenda. Então, se não tem o roteiro na cabeça, não funciona. E aí, então, foi muito legal que ele e a Adri fizeram reuniões comigo sobre o roteiro. Então, desde o princípio, eles foram muito gentis, assim, muito abertos a essa escuta, sabe? De que outras pessoas da equipe pudessem estar contribuindo no roteiro. Então, desde a etapa do roteiro que eles apresentaram, eu estou ajudando no que dava para ajudar, né? Pois, assim, quer falar, Alexandre? Não, eu queria colocar um adendo aí na fala da Cíntia. A Cíntia foi fundamental também, ela deu uma consultoria de roteiro importantíssima. Eu e a Ada escrevemos o roteiro, Ricardo, talvez você nem saiba disso, que estava beirando ali os 35 minutos. Estava muito grande, enorme, assim, meu Deus. E quando a gente finalizou o roteiro, entregamos para a Cíntia quase teve um troço. A gente só um pouquinho, a gente não vai conseguir deixar esse filme em 20 e poucos minutos. É verdade. E a Ada sabe disso, porque a gente foi super... a Cíntia foi muito parceira também nessa consultoria também desse roteiro, de deixar ele mais, digamos, azeitado ali. Porque realmente ele estava quase um média-metragem, né? Era uma história para contar e muito tempo, né? E além do que, sempre quando a gente escreve, a gente acaba escrevendo coisas a mais do que precisa. E ele não precisava de tanta coisa para contar a história que contou. Então, só fazendo essa justiça, né, ao trabalho da Cíntia, né, que ela acumulou também, além da questão da assistência de direção, a montagem, né, também ela foi importante também nessa consultoria de roteiro também. E outra coisa, né, Alexandre? A gente não só tentou diminuir porque estava maior do que o projeto exigia, numa média de 20 minutos, como a gente teve que fazer adaptações por conta da pandemia, né, Ricardo? Por conta que nós não tínhamos como filmar em tantas locações, então a gente teve esse trabalho no roteiro, assim, de repensar um roteiro para filmar numa pandemia. Foi bem legal, foi um trabalho bem interessante. Legal. Me diz uma coisa, Alexandre, fala um pouquinho da participação da tua filha no filme também, né? Como é que foi fácil dirigir? Como é que foi? A menina está muito legal, o Wilton também com ela, a dona Zenira também, né? Que é a atriz maravilhosa. Ricardo, tu sabe que a Clara, o primeiro filme que ela trabalhou, ela estava na barriga da mãe dela, né? Foi o Marco Valdo. Ela estava ali no set já, desde sempre, né? E sempre nas coisas que eu executei, trabalhei, eu fiz questão de, quando pudesse estar junto, que ela estivesse junto. Então, ela estava muito afim de fazer isso, estava muito afim. E as limitações também de ser uma criança, né? Porque cansa, e às vezes não entende o que é. Acho que quando a gente descorta, acabou a cena. A gente teve alguns, digamos, incidentes em relação a isso, mas foi super legal, assim, foi muito bom. Foi muito legal, ela gosta muito, gosta de cinema, gosta de fazer, quer fazer outro, inclusive, quando tiver outros roteiros, ela está a fim de fazer. Mas foi isso, é uma criança ainda, né, mas que topou fazer, e eu falei, filha, teremos cenas bem fortes, assim, né, tem a última cena dela do Will, tem uma cena bastante forte, assim, que para uma criança fazer, e a gente cortou, inclusive, mais ou menos umas 2 páginas que a gente teve que cortar ali, porque estava muito extenso o texto, e estava muito pesado também, né, que a última cena a gente teve que dar uma cortada para ficar um pouco mais tranquilo, assim, mas foi super bom, foi super legal, porque a gente ensaiava em casa, né, ela, o Pietro, né, que fez o papel do Juan, que é o meu enteado também, ele que criou aquele roteiro, inclusive, no final, ele que deu
É linda aquela cena. É linda aquela cena. E eles estão super bem, estão sempre juntos. O Pietro e a Clara, né? O Rui e a Clara. Então foi muito tranquilo. E eles entenderam e colaboraram muito mesmo. Foram super queridos e colaborativos nessa questão. Participaram mesmo. Né? Eu preparei, assim, 3 depoimentos que vocês não sabem quem são, né? As pessoas. Vamos escutar a primeira pessoa aí que faz um... Eu não conhecia, passei a conhecer agora. A Cíntia conhece, eu tenho certeza. Meu nome é Ivonete Pinto, eu sou professora no curso de cinema da UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas, e sou presidente da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E foi como crítica que eu escrevi um texto sobre o Além da Fronteira, o curta do Alexandre Matos, que eu vi na Mostra de Cinema Negro de Pelotas, o ORUM, em junho desse ano, e eu fiquei bastante surpreendida. Eu conhecia o trabalho do Alexandre em torno da Moviola, dos filmes da Moviola, junto com a Cíntia Lange, a minha colega no curso da UFPEL. E o Alexandre, eu sempre via ele, né, fazendo várias coisas em torno de um filme, que era montador, era produtor, foi ator, e agora como diretor eu não conhecia, fiquei com essa expectativa e me surpreendi muito positivamente. É um filme super sensível, que faz parte de um projeto, Fronteiriças, com outros curtas também, que tem esse tema da fronteira. Eu acho extremamente bem-vindo e pertinente que se traga esse tema da fronteira sob esse ponto de vista, né, da solidariedade, do afeto, porque a gente está bem acostumado com ideias de fronteira ligadas a guerras, a disputas, a um tema bélico mesmo, né? E esse filme vai no lado oposto, né? No sentido oposto. E no momento em que a gente vive de muita xenofobia, né? Eu acho que discutir esse tema, trazer um filme sensível como esse é extremamente bem-vindo. Então, tomara que o filme e o projeto como um todo sigam por aí, né? Que os filmes sigam sendo exibidos para além do Rio Grande do Sul também. Muito legal isso que vocês fazem. Vocês estão de parabéns. Que legal. Legal, né? Muito boa. Eu não sabia, Ivonete, ela é da Sociedade Brasileira de Críticas de Cinema, é isso? Ontem eu fiz um curso, terminei um curso com elas, que coincidência. Ah, é? Eu estava fazendo um curso de mulheres cineastas, foram 3 dias de cursos pela Abracine, e realmente aí... elas são fantásticas, e é muito, a opinião dela é uma coisa assim muito significativa para o nosso trabalho, porque elas conhecem, elas sabem do que estão falando, né? Às vezes a gente ouve críticas, mas de pessoas que querem só dar opinião, que não tem um fundamento, mas elas realmente entendem, elas estão nessa estrada há bastante tempo, e, nossa, eu fiquei emocionada agora quando ouvi ela falando. Que muito bom. Legal isso. Que bom. Quem gostaria de comentar sobre o que ela falou? Eu gostaria. Eu acho que ela tocou num ponto que é a sensibilidade, né? Eu acho que força e sensibilidade me parece que são as palavras que norteiam esse filme, né? Isso a gente já tinha em mente, assim, cada pessoa que a gente mostrava esse roteiro, sem estar filmado, haviam reações de muita emoção, assim, né? As pessoas me contavam que, chorei lendo o roteiro, não entendi, me emocionei, enfim. Eu acho que isso. E a Ivonete, eu li o texto dela, um texto muito interessante, ela captou muito bem também essa questão da sensibilidade. Eu acho que também não teria como ser diferente quando a gente fala num filme que fala de relação pai e filha, né? Não digo pais e filhos, mas de pai e de filha. Me parece que existe algo muito sensível ali nessa relação, né? E me tocou também, né? Obviamente, acabou me tocando também durante a feitura e a escrita. Foi interessante. Sensibilidade e força, acho que essas são as palavras que a gente usou para nortear, né, esse filme. Queres falar, Cíntia? É uma alegria, né? Uma alegria, porque a Ivonete realmente
atua como crítica de cinema há muitos anos, né? A importância dela para esse campo, para trazer a esse campo uma seriedade, uma série de batalhas que elas estão à frente, a ideia de mulheres críticas, a gente tem uma associação só de mulheres na crítica, esse tipo de coisa que a Adri falou, que elas vêm trazendo também de cursos com cinematografias periféricas, cinemas feitos por mulheres, negros. Então, ouvir dela, assim, esse retorno de que o filme apresenta essa visão tão necessária hoje, né, que é essa perspectiva da sensibilidade, do afeto, da esperança até, né? Vamos lá, né? Eu acho que o final do filme, ele meio que tem uma coisa ali num pano de fundo, né? Que existe uma possibilidade, essa possibilidade pode estar na conversa, no diálogo, né? Para mim, aquela cena em que o pai e a filha conversam e que a filha diz: "Tu nunca conversa comigo, pai", e que pela primeira vez, então, ele parece se abrir com ela e se sentar, e ali, a partir daquela conversa, parece que eles vão retomar uma amizade, eu acho muito forte. Então, eu acho que, sim, a Ivonete pegou a essência da beleza do que a Adri e a Alexandre pensaram para o final da história, né? É muito importante para essa produção, que é uma produção do sul do Brasil, né? A gente tem... Já faz uns anos aí que existe a tal descentralização da produção do cinema brasileiro, que às vezes é uma coisa só no nome, né? Mas, a gente está vendo cinema não só numa cidade fora do eixo Rio-São Paulo, a gente está vendo cinema numa fronteira aqui com o Uruguai, no interior profundo, né? Jaguarão, as filmagens de Jaguarão foram incríveis também. Então, ter o respaldo, né, de profissionais que estão aí, que acompanham festivais nacionais e internacionais, como a Ivonete, que cobre uma série de festivais, e tem esse respaldo dizendo que ela enxergou a luzinha de beleza no curta, é maravilhoso, né? Muito interessante. Eu quero escutar o Wilton também, mas não sei se tu queres falar, eu tenho um outro depoimento aqui, Wilton, que é bem interessante também. A gente pode ir para o outro, vamos para o outro. Acho que já estou bem representado aqui por esses 3 feras, né? Fiquei até sem palavras, né? Fiquei até sem palavras. Depois desses 3 maravilhosos falando aqui, podemos ir para o próximo, não tem problema. Não, a pessoa agora é um camarada que todo mundo conhece em Pelotas, tá? E é uma pessoa que não é da área do cinema, ele faz questão de dizer que ele é um espectador, né? Mas vocês conhecem bem esse cara e eu achei que ele dá uma visão do filme que eu demorei para entender, sabe? Eu acho que é interessante a visão dele, muito interessante. Bom, que bom poder falar de um filme que eu vi como espectador, né? Como alguém que já viu cinema aqui em Pelotas, que ia ver. Mas como é bom ver um filme que é feito por gente aqui da nossa terra, e pelo talento do Alexandre Matos, que é Meirelles também, e eu faço aqui uma homenagem para o pai dele, o meu amigo Neymar Meirelles, né? Então, gostei muito de ver esse filme, retratando a realidade de Pelotas, uma realidade que é escamoteada, que é sonegada, que não é interessante para a elite aqui, mesmo a elite cultural da cidade, não gosta de ver essa realidade tão crua, tão verdadeira, que mostra como é que é Pelotas desde o tempo da escravidão, vindo até os dias de hoje. População negra afastada de uma condição de dignidade humana, existencial, para seguir a sua vida, né? Tem um trabalho, é muito ter um trabalho, tinha e perdeu o personagem Edmilson, educar sua filhinha é muito, né? Em boas condições, ele um viúvo, uma pessoa que teve a sua vida, ficou pela metade, foi ceifada, uma personagem importante de sua vida, sua esposa, mãe da sua filha, e ele ali, sem pagar conta em dia, correndo o risco de estar submetido a uma relação com o crime organizado para poder viver uma vida digna. Então, essas são questões candentes e pulsantes aqui na realidade social da periferia de Pelotas. O filme apanha muito bem isso, e depois a saída é buscar a fronteira, buscar um outro país, e aí se caracteriza a relação com a fronteira, ainda que não
com baliza geográfica próxima, do outro lado da rua, mas do outro lado de muitos quilômetros, para poder ter uma vida digna. Parabéns para quem fez o filme, a produção, Ricardo Almeida, a direção do Alexandre, os atores, atrizes, e que bom ver o cinema de Pelotas com força, com potência. Vamos em frente. Parabéns para todos. Uau! Uau! Uau, uau, uau. Antes de falar, antes de passar a palavra, eu vou fazer um agradecimento à Renata Voter, não sei pronunciar o sobrenome dela, que também foi produtora do Além Fronteira, né? Mas eu está aqui passo ouvindo a palavra tudo. Ótimo. Ela está aqui ouvindo tudo. Que O bom, recado que está bom. dado. Não, tá gravado também. Alexandre, palavra contigo, vai lá. O Regis é o cara, né? Jornalista, um cara da comunicação, da rádio que eu amo, que é a Rádio Com, né? Inclusive, tivemos um programa na Rádio Com, não sei se sabia, Ricardo, eu, a Cíntia e o Chico Maximila, a gente tinha um programa chamado Programa Moviola, Cinema no Rádio. Ali que a gente começou, a fazer cinema, na verdade, né? Foi na rádio, e foi na Rádio Com. A Rádio Com que abriu as portas pra gente, né? Eu fiz também programas, mais uns 2 programas, um programa de reggae na Rádio Com, enfim. E vindo do Regis gente, é surpreendente. Surpreendente não, é muito forte, é muito potente. Ele é um cara muito potente. A comunicação dele é uma comunicação muito potente. E que bom que ele enxergou essas minúcias, né? Essa coisa do crime organizado, do que eu vou fazer agora, né? Do cara da periferia, que não quer não quer viver aquela vida, ele quer outra coisa, né? Ele não quer se entregar para aquilo, né? É a coisa que eu chamo da dignidade, é a dignidade, né? Do homem preto. Pelotas como a gente conversou hoje mais cedo, a gente ela é construída a partir de muita violência, né? As charqueadas aqui, hoje em dia a gente vê tudo muito bonito, muito legal, mas foram locais de muita violência, de degradação de corpos, né? Exploração, exploração. Então, é algo que foi difícil chegar até aqui, foi difícil chegar até a gente estar dirigindo um filme, até fazer cinema, né? Então, a gente tem que honrar os ancestrais, né? E dar valor a isso. Para mim, hoje, estar fazendo cinema, muita gente sofreu, né? Claro. Muita gente foi impedida, muita gente não espera a tua vez, né? Então, eu tive também a oportunidade, uma sorte grande também, né? De estar com pessoas, né? Do meio da arte também. Por isso que eu digo que a arte salva, né? Eu fui salvo pela arte também, de certa forma, né? Então, é isso. E muito obrigado, Regis, por essa visão, por ter assistido, né? Por ter entendido o que a gente quis dizer. Tudo o que tu falou realmente é isso mesmo, né? Nem mais, nem menos. Acertou em cheio. Adri, eu quero te escutar, assim, porque tu ouviste um pelotense aí que conhece a cidade e traduziu o roteiro que vocês escreveram, né? De uma certa forma muito, muito claramente, do meu ponto de vista. Não sei Verdade. Eu fiquei muito impressionada com esse depoimento dele, porque ele conseguiu, a gente conseguiu fazer o que nós nos propusemos, que era mostrar Pelotas, né? Não só a relação da fronteira, mas a cidade. Nós queríamos que as pessoas reconhecessem o local, né? Que se vissem no nosso filme. E esse é um filme de redenção, é um filme de superação, é a história de um pai, né, com todas as dificuldades que se encontram no dia a dia. Tem vários Edmilsons por aí passando por essas situações e às vezes não conseguindo o final que ele teve, que é uma segunda chance de recomeçar num outro país, uma nova vida, com novas lembranças, né, construir um futuro para ele e para a filha. E o momento que ele faz essa decisão de escolha é um momento muito importante do filme, que é quando ele percebe, ele se dá conta de que ele está por um passo para cair na ilegalidade, para ter uma vida melhor, talvez ajude, né, a comunidade que circula nesse meio,
da periferia, que tem o traficante, mas que, na verdade, eles se tratam como família, e aí a gente não vai entrar na questão, né, do tráfico como sendo uma coisa ruim, que é, mas eles cuidam deles. Mas não era isso que ele queria, não era isso que ele precisava. Para ele e para a filha deles precisavam de um futuro, de uma esperança. E ele teve isso com a família, né, com o único amigo que ajudou, que cuidou deles. E a gente vê que o filme ele atendeu às expectativas, né? Nós estávamos pensando em uma coisa quando nós escrevemos, nós chegamos a fazer quase 70 cenas. E aí a Cíntia foi assim, um anjo que ficou segurando enquanto a gente flutuava, ela puxava a gente de volta para o chão. Gente, peraí, não assim, não vai desse jeito, não vai, vamos conversar. E aí, olha, o que vocês acham? E ela fez isso de uma forma tão querida, tão maravilhosa, que eu não esperava mesmo, foi uma grata surpresa essa equipe, porque eles me receberam muito bem. Poderiam simplesmente assim, ok, é de fora, então nem vai dar pitaco. Mas não, eu fui agregada à família, e eu me senti muito bem com aquela equipe em campo, trabalhando. Eu sentia como se eu estivesse em casa. E a Cíntia conversar e perguntar a nossa opinião, e com o Alexandre, claro, eles já se conheciam, já tinham um relacionamento, mas ela me tratou como igual, ela não me tratou como só a roteirista, co-roteirista, né? Ela dava importância para a minha opinião, e as coisas que ela nos trazia, que agregaram muito, ela conseguiu, de fora, fazer o que nós, dentro do roteiro, nós estávamos muito emocionados, nós queríamos colocar muitas cenas, a gente queria muita coisa legal, e realmente a gente criou muita coisa boa. Mas a Cíntia foi lá, fazendo a aparação das arestas. Olha só, o que vocês acham se fizéssemos assim? E nós jurávamos que a ideia era nossa. E, no entanto, a dona Cíntia lá, ajeitando, e foi perfeito. Eu trabalharia 1000 vezes de novo com a Cíntia, com aquela equipe maravilhosa, porque é ver o trabalho da gente ganhando vida. A gente escreve, e o que um roteirista quer? Que as pessoas gostem das suas histórias. A gente quer contar histórias e que as pessoas gostem, que se identifiquem. E a gente conseguiu isso. O set era muito bom, claro. Como toda família tem as suas tensões, tem um momento de crise. Não tem como não ter, vivendo numa pandemia. Mas mas era assim, o que acontece no set fica no set. Acabou a cena, acabou o estresse, todo mundo conversando, rindo, brincando, maravilhoso. E foi muito bom. E eu, como o filho fora de casa, né, como estranho no ninho, foi só o primeiro dia que eu fiquei estranha. Depois eu me embarquei naquele ninho ali, e eu sou muito grata pela experiência, por ter vivido com eles esse tempo, e eu morri de inveja do relacionamento que eles tinham em set. Então eu pensei, a minha próxima equipe, o meu próximo filme, eu vou ter que carregar essa gente junto comigo, porque eu vou querer trabalhar assim, porque é um trabalho que flui, todo mundo se ouve, todo mundo respeita a opinião, e todo mundo sabe o que está fazendo. Né? Não tem aquela coisa assim, sei lá, né, dar opinião no trabalho do outro. Não, a opinião é importante quando ela agrega alguma coisa. Se é para atrapalhar, não fala. Então, muitas vezes eu fiquei calada no set, porque não tinha o que dizer, eles estavam muito à vontade e sabiam o que estavam fazendo. E nós estávamos todos trabalhando por uma única coisa, né? O roteiro era nosso, era o nosso filme, não era o filme do Alexandre, a parte da Adri, era um todo, era a parte da Cíntia, a parte da Dani, o pessoal, o diretor de fotografia maravilhoso. Bom, enfim, não tenho palavras para dizer o quanto essa equipe foi importante para que esse filme ficasse como ficou. Ele tem um pedacinho de cada um de nós. E eu também seria injusta se eu não falasse dos atores, né? A Clara, ela mostrou uma maturidade muito grande para uma menina de 11 anos. Né? Ela pegou aquele roteiro, tu tá à vontade para falar isso? Não, Adri, o que tu disser eu faço. Então tá, eu preciso que tu faça com essa intenção agora. E ela atendeu tudo, ela superou as expectativas para uma menina. Então a surpresa foi essa, né? Porque ela agiu como uma atriz profissional. Ela não reclamava, claro, levando em conta a idade, e que a criança é um outro preparo para trabalhar, porque eles cansam mais rápido, mas em compensação, eles rendem muito mais. Porque às vezes tu não precisa repetir várias cenas. Com um adulto ou com um adolescente, tu repete 10 vezes, vai ficar bom. A criança, 2 ou 3, eu já matava e já estão felizes da vida brincando em outra história. O Wilton, a menina, a Maureen, nossa, são pessoas assim maravilhosas. O Wilton eu já conhecia ele como diretor, já conhecia ele como ator também, mas esse papel foi totalmente diferente de tudo que ele já fez. E quando eu chamei ele para fazer o filme, era uma ponta, era um personagem coadjuvante que entrava no bar, falava uma coisa pro Edmilson e saía. Mas à medida que o personagem foi crescendo, a gente foi escrevendo assim, não, pera, o Wilton tem capacidade para um protagonista. Aí apresentei para Alexandre, conversei com ele, e deu no que deu esse filme maravilhoso com esse cara incrível, que é uma lição atrás da outra, e é uma pessoa que se entrega.
O que tu pedir para ele fazer, ele faz. Acho que eu tomei conta da conversa agora. Mas eu não podia deixar de falar isso, né? E fora uma vez que depois eu falo. Ô, Hilton, eu quero voltar lá no Regis Oliveira. A Adri contribuiu, fez toda uma análise maravilhosa do filme aí, das contribuições, que eu acho fundamental, mas eu gostaria de ver tu como vestiste a roupa, né? E a pele do Edmilson. Tu acha que o Regis traduziu bem? Como é que tu viste essa fala do Regis? Nossa, eu me sinto lisonjeado, né, de ver pessoas com esse grau de instrução e de conhecimento avaliando um trabalho que eu participei, né, me sinto extremamente lisonjeado. Eu acho que, principalmente porque eu sou da área da comunicação também, né, e também já trabalhei em programas de rádio, então já rola essa conexão, e eu acho que ele conseguiu, na fala dele, transpor todas as coisas que a gente queria trazer, né, no filme, né? Eu acho que a arte tem um poder muito grande de causar essa discussão, né, de trazer pautas importantes, né? E o quanto é importante, né? Como a Adri também falou, né? Quantos Edmilsons não existem aí em Pelotas, no mundo, claro, na verdade, né? E principalmente o fato de ter sido gravado em Pelotas, eu acho que é importante, né, para a cultura. Eu entendo Pelotas como uma cidade tão forte na parte cultural, né, e trabalhar com a equipe, assim como todos falaram, né, foi muito bom, porque, assim, um diretor que é um homem preto também, a Adri, que é uma roteirista, mulher preta também, a Cíntia, né, a nossa equipe era muito mista, então cada um conseguia agregar e transformar esse projeto de uma forma, assim, que às vezes me faltam palavras para dizer o quanto foi uma experiência que eu vou lembrar pro resto da minha vida, assim, sabe? Porque cada um agregou de uma forma e cada pessoa da equipe parecia uma peça de um quebra-cabeças, assim, sabe? E quando todas as peças se uniram, né, se transformou num filme. Então, enfim, me sinto lisonjeado de ter sido avaliado pelo Ricardo. Eu, quando vi a primeira parte do filme, que era só Pelotas, eu via, puxa, até conversei bastante com o Alexandre, não está muito Brasil. Cara, eu não tinha visto o final, né? Porque vocês demoraram em função da pandemia, claro, né? Foram obrigados a aguardar a bandeira preta diminuir um pouco para cinza, né? Mas agora, com a fala do Regis, não sei, Cíntia e Alexandre, eu comecei a prestar atenção mais na arquitetura que vocês escolheram da casa, o portão, aquele do portão de abrir, que isso é característica de Pelotas, não só da periferia, mas muitas casas de Pelotas são daquela arquitetura, né? E a luz, a luz da rua, né, é fraca, né? Coisas assim. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, essa ambientação, como é que se deu? Quer, Cíntia? Eu quero dizer que a Adri e o Wilton falaram duas coisas fundamentais do campo do cinema. A Adri falou: o que é do set fica no set e depois a gente se distrai. E a porcaria da pandemia é que nós não podemos tomar cerveja no fim do expediente, matar a gente. E o Wilton falou sobre a polivalência, a questão do coletivo. Cada um na sua função e é o conjunto que faz. E existe uma outra coisa que é própria do cinema, que é coisas que vocês, espectadores, veem e acham que foram grandes decisões, e é a magia do cinema, porque às vezes é uma questão de produção. Imagina, Ricardo, tu conseguiu uma casa durante uma pandemia para ficar emprestada por 1 ou 2 dias inteiros, para a gente revirar a cabeça, com 10 ou 15 pessoas numa equipe. Quem é que vai, com uma sanidade mínima, emprestar uma casa? Então, aquela casa não necessariamente foi uma grande escolha, foi uma questão de produção. Agora, que o cinema é sempre documental, porque ele retrata a localidade, o tempo, e sim, a cultura de onde a gente está filmando, isso é o mais maravilhoso, né? A gente tem vários filmes feitos em Pelotas que as coisas não existem mais. O mercado público passou por toda uma transformação, então, esses cenários do Além da Fronteira de Pelotas
vai ficar essa marca. Mas agora, uma coisa era muito uma vontade desde a Dani, que é a diretora de arte, a Renata e o Alexandre, que era estar nesse local de periferia. Registrar essa Pelotas, que é uma cidade do sul, quente, né? O Alexandre falava muito disso, eu quero uma Pelotas quente, não é a Pelotas... Olha, interessante isso. Então, a gente quer a rua de chão batido. Então, quando a gente encontra aquela casa, que era uma casa de alguém conhecido da produção, Santa Dona, qual é o nome dela? Depois o Alexandre vai me lembrar o nome dela, que nos emprestou a casa. Fechou todas, entendeu? A casa estava na paleta, porque a casa era verde, a casa estava numa rua de chão batido, a iluminação do bairro é a iluminação de Pelotas, quem sabe Pelotas hoje está sendo governada por uma prefeitura que abandona os bairros, então é assim mesmo. Então o cinema tem sempre esse quê documental, assim, de registrar o que é, mas também nunca vamos esquecer que tem as limitações de produção, sempre, nos filmes, né? Então, que bom que o Regis captou isso tudo, né? Que legal. Muito lindo a fala do Regis. Que legal ouvir esses depoimentos. Muito legal a tua ideia. Vamos escutar, então, outra pessoa que vocês conheceram no processo, acho que é importante. Mas viajar. Vamos lá. Soy Mireya Brollado, como ciudadana interesada en la cultura en la frontera de Río Branco y Yaguarón. Quiero mandar un gran saludo y un agradecimiento a Alexandre Matos y su equipo por la realización de este film que muestra parte de nuestra realidad. Decirles también la alegría y el interés que despertó en las personas que de alguna manera participamos en este proyecto. Además, quiero agradecer a las autoridades de la ciudad de Río Branco porque en este contexto de pandemia hubo que tener en cuenta muchos protocolos a los cuales las autoridades accedieron a colaborar y a prestarnos toda su colaboración. Decir también que ojalá estos proyectos puedan seguir realizándose, mostrando y visibilizando nuestras fronteras. Uau! O Alexandre deve conhecer a Mireya, né, Alexandre? A Mireya é uma grande companheira do Fronteiras Culturais e atuante nas artes de integração há muito tempo. E acho que ela ajudou bastante lá, né, Alexandre? Como é que foi? Em período de pandemia, né? Sim, a Mireya foi maravilhosa. A Mireya foi fantástica. Ela é a Renata Votter, nossa produtora. Elas teve um momento que eu deixei tudo com elas e fui fazer o que eu tinha que fazer, porque elas se fecharam, se entenderam muito bem e haviam coisas que pareciam, digamos, impossíveis, né? A gente me chama às vezes de megalomania, porque tem umas ideias muito loucas, assim, de querer fazer coisas muito... vamos fechar a ponte. Imagina fechar a ponte. Nós vamos fechar essa ponte. E fechamos a ponte. Né? Fechamos o braço que vai lá para a coxilha. E a Mireya foi fundamental, porque, além disso, além da questão da documentação lá do lado do Uruguai, ela tem muita chegada com as autoridades lá, já participou, já acho que trabalhou na prefeitura. Ela foi secretária de Cultura. Ela foi secretária de Cultura. Foi secretária de Cultura, então ela nos abriu todos os caminhos, desde conseguir o contato com o pessoal que nos emprestou as cabanas, desde fechar a ponte, enfim, tudo que a gente precisou no Uruguai. Ela foi super discreta e foi super... foi muito parceira do filme, muito parceira mesmo, uma pessoa maravilhosa, que tive pouco tempo para conhecer ela mais próxima, assim, mas o que a gente conversou durante o processo foi uma coisa muito grande, assim. Fantástica a Mireya, e que bom que ela estava com a gente. Eu nem sei, acho que foi tu, cara, que nos apresentou ela, não me recordo, acho que foi tu que nos botou ela é uma companheira, ela é companheira do Fronteiras Culturais, trabalha com o pessoal da SIC também, né? Maravilhosa. Então, é uma pessoa que está sempre envolvida. Ela foi fundamental nesse processo. Muitas pessoas foram fundamentais nesse processo do filme. Vicente Botti também, que a gente ficou na casa dele, também que participou, né, do Além da Fronteira. E, enfim, fantástica. A Mireya, queria trabalhar novamente com ela em outro momento, assim.
Alexandre, antes que a gente parta para momentos finais aí, eu queria que vocês falassem um pouco da música do filme. Quem que pode falar? Tu mesmo? Como é que é? Acho que é importante falar. O teu áudio. Só em relação ao... Já que a gente falou das casas, né? A gente gravou em 2 bairros em Pelotas. A gente gravou no bairro Simões Lopes e gravou no bairro Ariel Fundos. No Simões Lopes foi na casa do André, e no Ariel Fundos foi na casa da mãe da Renata, né, da dona Conceição, né, que nos recebeu de uma maneira, assim, fantástica também, abriu as portas da casa, nos tratou, assim, todos como filhos. Aqui vai o agradecimento, né, a ela, a Cíntia, a Helena, os habitantes daquela casa. Agora você quer saber da música, né, é isso, Ricardo? Tem uma trilha maravilhosa, o filme. Tem. A primeira música do filme, que é do Juliano Guerra, que ele é de Canguçu, mas é como se fosse nosso conterrâneo, agora está em Porto Alegre. Ela já tinha ela como trilha daquela primeira cena. Aquela primeira cena, a única coisa que já existia era aquela primeira cena. Que era de outro roteiro que eu estava desenvolvendo, que já virou Além da Fronteira, mas é casa pequena, né? Numa casa pequena, numa cidade pequena, num pequeníssimo ponto, a homem que está pronto para tirar seus pés da lama, a homem cheio de gana. Ponto. Maravilha. Wilton, essa música, essa cena já existiam já uns 3 anos atrás, mais ou menos. Né? E eu já havia falado para o Juliano, eu tenho esse roteiro e gostaria muito de usar tal música. Ele já, desde sempre, me liberou. Só que eu nunca entregava o roteiro para ele. Ele falou assim, Alexandre, se tu falar comigo, a próxima vez que tu falar comigo e não me entregar o roteiro, eu vou te liberar mais a música. Enfim, acabou liberando. A segunda música, que é do Itamar Assunção e Navas Vasconcelos, né? Esqueci o nome da música agora. Qual é o nome da música? Da música do Itamar. Fim de Festa. Fim de Festa. Música linda, que eu também... Eu me apaixonei por ela quando eu vi o Juliano Guerra tocando junto com a Thaís Prado. Né? Eu conheço. O Juliano gravou um clipe e depois, na descontração, eles começaram a tocar aquela música. Eu falei, cara, que música legal é essa? Então, do Juliano, a gente tirou essas duas músicas, né? A música dele, Casa Pequena, e a música que ele interpretou lindamente, que é a música Fim de Festa do Itamar Assunção e Navas Vasconcelos. E a terceira música... é a dos música Olimarenhos. Do Vicente Botti e Daniel Moreira. Não, os Olimarenhos, né? Também. Que é uma música linda também, né? E a quarta, né? E a terceira é do Pepe Guerra. Que eu também jamais... quando eu vi a música, eu falei, cara, essa música ela tem que estar no filme. Mas imagina conseguir uma música do Pepe Guerra. Aí a Renata, né, a produção, pegou... O Ricardo pegou, nos mandou o contato do escritório que libera direitos autorais no Uruguai. E quando eu vi, a Renata solicitou, e quando eu vi, chegou um e-mail na minha caixa do próprio Pepe Guerra. Do Pepe. Dizendo, Alexandre, muito obrigado por aceitar, por escolher minha música e pode usar à vontade. O e-mail do próprio Pepe Guerra. Né? Então aquilo foi fantástico. Eu guardo esse e-mail até hoje, né? Faço print, vou até fazer um quadro aqui, né? E ele foi super querido também, né? E eu fiquei um tempão sem responder para ele. Depois que a gente gravou o filme, eu peguei e mandei e-mail para ele, agradecendo, ele nunca me respondeu ainda. Pediu o contato dele para mandar, enfim, o filme, que eu queria conversar com ele também, porque eu trabalhei no Teatro 7 de Abril já, e o Pepe Guerra fez um show uma vez no 7 de Abril. E eu trabalhava como técnico de som, de palco, e eu atendi o Pepe Guerra. Na época eu nem imaginava que um dia uma música dele ia ser trilha de um filme que a gente fosse produzir, né? E a música, Ricardo, ela tem tudo a ver, assim, porque ela fala, aquela música que ele fez no exílio, né? Claro. Então ela fala a visão de um homem, Hilton, que está fora da sua casa, né? E que diz, essa luna não é a mesma que a minha, isso não brilha como aquela, né? Então é uma coisa de muita saudade, né? E havia uma cena no filme também, que ela acabou... Que é uma cena, Ricardo, que a gente fala de integração, que o Edmilson e a Clara passariam por uma murga. Tinha uma murga ensaiando. E a música, a tema que eles cantaram era Brindis por Pierrot.
Só que ficou muito caro conseguir a liberação de Willis Pompierrot, do Jaime Ross, né, interpretado pelo Canário Luna. Então a gente ficou só com o Pepe Guerra mesmo. Mas a trilha é muito feliz mesmo. Muito boa. Concordo também, que é uma trilha muito Aliás, bonita, assim, ajuda muito a contar a história do filme. Aliás, eu acho que o Fronteiriços tinha que juntar todas as músicas e lançar não sei, um EP, não sei, algum mecanismo de divulgar todas as músicas, são muito lindas. Ótimo. Vamos passar para o próximo, então, que agora vou passar para vocês o trailer do Fronteiriços, para vocês falarem um pouco de estarem participando desse processo da rede, né, da Fronteira Brasil-Uruguai, que a gente está constituindo, na verdade, uma rede de diretores, produtores, artistas e sonhadores e sonhadoras. Vuelvo a mi país con la certeza de haber encontrado aquí un puerto seguro, una amistad que la llevaré por toda mi existencia. Una patria sin perseguidos. Ela está na frente, não? Porque aqui a gente não barra ninguém, ou seja, a sociedade ela é aberta, ela não é conservadora, vamos dizer assim. Claro, a gente sabe que fronteira é essa divisão dos países, mas só que tem que, para nós, não representa muita coisa, não quer dizer praticamente nada. Mozart, desculpa estar te incomodando essa hora, cara, olha só. Tem como falar com teu primo lá do Uruguai? Eu não tô aguentando mais, eu tô no meu limite. O Uruguai pode ser a minha última chance. O senhor é daqui? Pô, sou daqui da fronteira. Aqui todo mundo é doble chapa. Esse ecossistema tem naturalidade de mesmo. É grito da minha liberdade. Por culpa da burocracia, a linha tem 4 mãos. Por culpa da burocracia, a linha tem 4 mãos. E é perigo para quem atravessa sem põe atenção. E é perigo para quem atravessa sem põe atenção. ¿Por qué estás aquí mirando así, Casa de Río? Tal vez porque en ti hay mucha historia por contar. Uau! Eu gosto de assistir, assisto 200 vezes. Posso escolher quem fala primeiro? Claro. Vou tirar para Cíntia. Bora lá. Eu acho esse projeto uma riqueza, assim, né? E olha o contexto também, né? A gente está na pandemia, uma série de políticas públicas voltadas a essa produção, e aí se consegue fazer com que um único projeto, aprovado num edital importante do Estado, vá semear a realização audiovisual em 5 diferentes localidades. Então, isso é de muita... foi muito feliz essa escolha, né? Eu acho que, apesar de não ter necessariamente
uma linha que una os 5 filmes no sentido de, sabe, essa mistura que é própria da fronteira, e também não é a primeira coisa que está sendo feita nessa região, porque a gente trabalha em parceria há muito tempo, né? A Adri lá em Bagé, a gente já fez um monte de coisa em Bagé, o Chico nem se fala no Chuí, então já essa cena audiovisual da fronteira, ela já vem de um certo tempo. E eu acho que o Fronteiriças vem exatamente mostrar não só essa existência dessas séries de realizadores de cinema nessas regiões, quanto uma maturidade na produção audiovisual, na escolha de temas relevantes, né? Porque eu acho que a relevância talvez seja uma das coisas que conecta muito esses filmes, né? Todos estão falando ou de história, ou de política, ou de existência, ou da própria fronteira, ou da Casa de Rio, que faz uma metáfora desse lugar que está ali realmente. E isso é muito louco para quem vive nessas regiões em que a gente facilmente está no outro país, né? Então, focando no nosso também era isso, né? Pô, eu adoro a perspectiva de um filme em que o Brasil não dá nenhuma oportunidade para um sujeito pobre, negro, de periferia, e o Uruguai é uma esperança, entendeu? Porque é isso, é um paizinho pequeno e gigante aqui, e o Brasil está realmente num momento péssimo. Então, acho lindíssimo esse projeto que está oportunizando tanta gente de fazer audiovisual e mostrando essa força dessas temáticas e desses realizadores e realizadoras do sul do Brasil. É lindo. Olá, Alexandre. O cinema tem essa particularidade, né? Eu sou apaixonado por música, por todas as artes, mas o cinema ele consegue fazer tu enxergar as coisas. E por isso que ele é tão importante, tão fundamental, conseguir ver. A Cíntia fez uma fala lá atrás, que é a questão de o que tu filmou hoje, amanhã não é a mesma coisa, né? Então, antropologicamente, ele é uma ferramenta de muita importância. E parabéns, Ricardo, por ter tido essa sacada, e além da sacada, porque ideias a gente tem, né? Mas fazer isso acontecer é muito difícil. Produzir um longa-metragem é uma coisa muito difícil. Produzir 5 curtas-metragens é mais difícil ainda, né? Então, eu acho que ele chegou num momento muito importante, né? E eu acho também que no caso do Além da Fronteira, ele é uma homenagem, no caso também ao Uruguai. Eu acho que é um momento que a gente está passando aqui. Reconhecimento. Conseguiram ver. Então, a parte que fala de desemprego ali, né? Que liga a TV, tá falando de desemprego. E tá passando por muito perrengue, assim. Mas a gente consegue botar para o telespectador que o Uruguai, eu estou dizendo que é o melhor país do mundo, dourando a pílula, mas que existe sim uma saída. Isso é um pouco da América Latina também. A gente se enxergar também esse outro lugar, se enxergar no outro também. Dizer, cara, o Brasil, por ser essa potência, né, esse gigante que às vezes acaba achando que tudo se resolve aqui, que a América Latina é isso mesmo, a gente está afastado. O Ricardo brinca comigo, né? Pô, você está muito afastado das questões de fronteira, né? Então, acho que Além da Fronteira, Ricardo, veio para dizer que não. É que Pelotas ainda se sente longe da fronteira, ela é fronteira por lei e por ter uma cultura de fronteira, né? Vocês tomam mate, vocês falam portunhol, às vezes, vocês vão para as praias do Uruguai, vocês gostam de candombe, tango talvez, acho que também, né? Não sei o que mais que vocês curtem, então, né? Mas é só isso, não, é só uma provocação. Não, é uma provocação que a gente teve durante a feitura do roteiro também, né? A gente conversava, eu te mostrava, dizia, e tu ficava procurando onde é que tá a fronteira aqui, né? Eu falei, calma, a gente vai chegar lá. Né? Porque bom. Talvez esperasse um documentário, né? Não sei porque você achei que fosse um documentário. Não. Eu esperava, não fiquei esperando, eu fiquei maravilhado pelas surpresas que até agora eu tô tendo. Por exemplo, agora quando eu escutei o Regis, eu mudei mais a minha opinião sobre o teu filme, sobre o filme de vocês.
Entende? Então a gente vai aprendendo também, né? Todo mundo está aqui, está aprendendo, né? Então eu acho que é isso. Eu gostei. Eu acho os outros filmes também. Eu gosto muito de todos os filmes. E o do Chico eu tenho um carinho muito especial, porque ele é um amigão nosso, né? E a gente sempre eu sempre soube, a gente também, desse talento dele, talento e sensibilidade, né? Dele e do Yurgio, né? Eu falo mais Chico, porque a gente é amigo há muito tempo, com o padre, enfim, mas eu sempre soube que quando ele fosse fazer alguma coisa, seria uma coisa de muita potência e muito política também, né? Então juntou ali uma turma boa. Caso de Rio também é legal, Peregrinos, caraca, eu quero conhecer esse cara, tu me falou que vai apresentar, eu quero conhecer essa turma aí. Legal. La Sociedade também, fantástico, tudo muito bacana, né? Eu acho legal. Que estava faltando isso, Ricardo. Eu acho que dentro dos fronteiras culturais, eu não sei se se já tinha produzido alguma coisa com audiovisual dessa maneira, mas assim, chegou, e espero que, que a gente consiga produzir mais coisas ainda. É um pouco daquilo que a Cíntia falou, acredito eu. Tu falaste também que o cinema tem esse papel, né? O cinema serve, por exemplo, agora esse filme vai circular lá no Acre, vai circular lá na fronteira com a Venezuela, vai circular no Foz do Iguaçu, com Cidade do Leste, né? Vai circular por tudo, e em lugares que as pessoas não têm a noção de fronteira que nós temos. Né, que é essa troca, de repente a Adri e o Wilton não tinham, de repente agora já tem, né, entendeu? Então é uma mudança cultural, né, é uma mudança de opinião. Eu gostaria de ouvir a Adri sobre o Fronteiriços, Adri. O que eu posso dizer que não foi dito ainda? Eu acho que Fronteiriços, ele mostra muito claramente que cinema não se faz sozinho. Né, que o cinema é esse conjunto. Se você olhar cada filme individual, você vai ver que todos eles falam de acolhimento, de cultura, de amor ao lugar onde estão, né, da relação de amizade e principalmente de liberdade. Tem um dos filmes que fala muito sobre liberdade, sobre estar livre, né, e esse livre a gente vai levar para os nossos filmes, que é livre dos problemas, livre do desespero, né? Livre dos preconceitos. Dos preconceitos, livre para tentar uma vida melhor, né? Tem condições. O Uruguai é visto como uma mão amiga estendida, né? Ali eu tenho a chance de recomeçar, de esquecer o passado e tentar uma vida melhor, que é o que todo mundo quer. E o Fronteiriços, ele é muito perfeito. A gente fala em doble chapa no Fronteiriços, fala no nosso filme, fala no filme. Então, não é mais nosso, não é mais meu filme, é nosso, né? É o projeto todo, é a nossa história, tem um pedacinho de cada um ali. E eu acho fantástico, eu acho que isso tem que se espalhar, as pessoas têm que ver, porque é assim que se faz cinema. Cinema faz junto, faz agregando os valores, não esquecendo os pontos ruins, são mostrados também, mas os pontos bons são maiores. Então, o ruim está lá para mostrar que o bom é melhor, que dá para fazer, que sim, que se você se unir, que mesmo com pandemia, com pouco dinheiro, com prazos muito curtos, a gente consegue fazer e fazer bem feito. Basta ter vontade, basta querer. Né? E o querer é aquela coisa, é a equipe bem afinada. Qualquer equipe vai ter problema e deve ter tido problemas outras também, mas são coisas que a gente administra durante o processo e termina com um projeto maravilhoso como esse. Então, que ele sirva de começo, de start, para que as pessoas percebam que se unir é muito mais fácil, né? Se tu quer andar rápido, tu vai sozinho. Agora, se tu quer ir mais longe, leva a tua equipe junto. E assim mesmo que funciona, né? A gente teve alguns problemas. Eu não pude ir para o Uruguai para a segunda parte do filme, mas ele foi feito tão redondinho que quase não precisou. Eu estava aqui com o olho neles lá, mas a vontade de ir era muito grande, mas a pandemia impedia, os riscos que a gente tinha eram muito grandes e a verba também não ajudava. Então, foi feito do jeito que deu e deu muito certo. Então, dá para fazer sim, né? Só deixar a preguiça de lado e pensar num todo, que dá um pouco. A gente ajeitando aqui, fazendo conexões, essa parceria com o Uruguai, com as pessoas. O cinema é isso, são pessoas ligadas com o mesmo objetivo. Todo mundo gosta do cinema. Nossa vontade é levar o nosso Brasil para o mundo, para mostrar que aqui não tem só marginal, que não tem só bandido, que não tem só pobres. Tem pessoas maravilhosas, muito cultas, pessoas com muitas boas ideias, com muitas boas intenções.
que só precisa de uma chance de mostrar isso. E eu acho que esse projeto está mostrando isso. Vamos lá, Hilton. Agora, do Fronteiriços, Hilton, o que que tu viste nos outros filmes? Se tu viste alguma coisa legal assim? Sim. Então, que responsabilidade, né, de fazer o último depoimento aqui, né? Meu Deus. Mas vamos lá. Eu acho que a arte, a arte constrói, né? A arte constrói, a arte conecta, a arte transforma, né? Trabalhar com arte é transformador. Então, eu entendo Fronteiriços como uma generosidade, sabe? Eu acho uma ideia incrível de poder reunir diretores com ideias diferentes, com equipes diferentes e com elencos completamente diferentes também, e dar a oportunidade de falar assim, olha só, escreve a tua história aí, me conta a tua visão sobre essa história, me conta a tua visão sobre arte, me conta a tua visão como diretor sobre o mundo, sabe? E eu entendi isso como um presente também, né? Porque no momento em que o audiovisual parou por causa da pandemia, nós termos a oportunidade de ter essa oportunidade de trabalhar, né? Criando e fazendo e tirando ideias do papel, né? Então, eu só tenho a agradecer por ter participado disso, tudo desse projeto como um todo, né? Eu tenho certeza que eu entrei no projeto como uma pessoa e eu saio um profissional muito mais generoso por tantas coisas que eu aprendi com as pessoas que eu trabalhei, com a simplicidade do Alê e a dedicação, a voz firme da Cíntia e ao mesmo tempo o lado brincalhão dela, a Adri... Oi? Não revela tudo aqui, porque senão vai falar mal. Agora vai falar mal da Cíntia no final do programa. Não. Ela ser firme, porque assim. Eu achei que falou bem pra caramba. Também. Não. Continua. Assistente de direção. Quando eu digo firme, é mais no sentido de nós não ver. Eu, né, na minha pouca experiência que eu tenho com o cinema, eu não tive a experiência de ter mulheres fortes dentro de um set. Ó, até apagou minha luz aqui, ó. Eu não tive experiência de ter mulheres fortes dentro de um set, sabe? E a Cíntia, ela tem essa coisa do respeito, mas ao mesmo tempo ela tem aquela coisa de brincar e de falar as brincadeiras e divertir o set, sabe? E ela tinha os dois lados, né? Aquele lado assim mais firme, né? Da força da mulher, e ao mesmo tempo ela tinha aquele lado doce, brincalhona e fazendo que a gente se divertisse também, né? Porque nada mais foi que, além de um trabalho, né? Se a gente não se diverte trabalhando, não sai de um trabalho tão bom, né? Então, teve esses dois lados, né? E a Adri, né? Minha mãe, né? A Adri, pra mim, ela é minha amiga. A Adri, além de ser minha amiga, ela é minha mãe, ela já foi minha diretora, minha produtora, minha melhor amiga, minha conselheira, e ter esse convite, né? Vindo dela, assim, foi incrível. Então, a definição para mim desse projeto é um presente, né? E acima de um presente, ele traz a generosidade do audiovisual, né? Que vários profissionais conseguiram mostrar suas verdades, né? Através dos seus filmes, né? Então, para mim, legal. Isso. Então, assim, ó, para concluir, é bom que vocês saibam, Adri e Hilton, que a única exigência que a gente fez do projeto é que não ficasse só falando mal da fronteira, né? Porque a gente ouve falar muito mal da fronteira, e se querem ver contrabando, vão no centro de Porto Alegre, no centro de São Paulo, no porto do Rio de Janeiro, no porto de Rio Grande. Ali tem muito contrabando e quase ninguém fala, né? Então, a fronteira está estigmatizada e nós estamos tentando passar um outro olhar da fronteira, que não existe só coisas boas, é óbvio, existem também os mesmos problemas que existem em São Paulo e Porto Alegre, não tão grandes assim, mas existem, e a única exigência foi essa. Então os diretores estão de parabéns, cada um teve a liberdade de criar, né, Alexandre? E foi dessa maneira, não houve nada mais do que isso. Né? Claro, deu um trabalhão atrás, para 70 pessoas envolvidas, né? 5 localidades, como disse o Alexandre, dá um pouquinho de trabalho, mas dá prazer também, dá muito prazer. Né? E nós que somos não só produtores, artistas, nós também somos militantes,
da cultura, a gente quer valorizar muito a Lei Aldir Blanc, que foi uma conquista, né, dos trabalhadores da arte, da cultura e do povo em geral, que foi uma maneira do dinheiro chegar em lugares que não chegava, como o caso das fronteiras, né? Então a gente soube aproveitar a oportunidade, mas também temos que agradecer a quem lutou, né, que vai seguir lutando por outros editais, outras leis, né, que beneficiem a cultura. Tá? E queria, por fim, agradecer a Sociedade Independente Cultural de Jaguarão, né, a SIC, que sem ela a gente não teria realizado esse filme. É uma organização bem estruturada em Jaguarão. Gostaria de agradecer a intendência não, na verdade é uma alcaldia de Rio Branco, que proporcionou lá fechar a ponte, né, Alexandre? E também todo o apoio logístico que deu para vocês lá para realizar esse filme. E vamos em frente. Recém estamos no começo. Vocês é que fizeram acontecer, nós só estamos na retaguarda, que nem a Renata aí, também escondidinha, mas a gente está vendo. Um abraço. Tchau. 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 Vamos arriba! Vamos arriba.